Acho que tu é o único youtuber negro BR que eu sigo. 99% dos negros trabalham muito desde cedo. Difícil virar youtuber mesmo. E por que precisa destacar que ele é negro? Acredito que é porque ele é um dos poucos negros militantes. Deduzi isso. Cadê os youtubers negros? Preto é muito difícil ganhar seguidor. É difícil pra caramba. Quem me acompanha há algum tempo já deve ter percebido. Eu, por exemplo, eu não gosto de falar sobre cor. Inclusive, eu tenho aversão a conteúdo antirracista. Porque o conteúdo antirracista hoje em dia se tornou uma piada, que não contribui em nada para a luta contra o racismo. Não combate nada. O que é o conteúdo antirracista hoje em dia? Pegar o celular, entrar na Zara ou acessar locais que já possuem esses indícios e filmar a primeira pessoa que olhar para ele. Olha lá, o segurança me seguindo. Olha lá, sabia? Falei? É racismo. Primeiro que se fosse racismo, ele nem entrava na loja, porque racismo é a exclusão de um povo por sua raça ou etnia. Se alguém te xinga por causa da sua cor, utilizando palavras no pejorativo, é injúria. Mas falar sobre racismo na internet hoje em dia, você tem que ter muito cuidado. Tem que ter muita responsabilidade para não ser hipócrita, porque assim como tem brancos, tem muitos pretos, hoje em dia, privilegiados, que se escoram no tema racismo para conquistar as coisas. Nós sofremos pelos resquícios da escravidão, não pela escravidão em si. Tem muito negro milionário que não ajuda ninguém. Inclusive, o movimento negro no Brasil também, para mim, é tido como uma piada, porque os negros não são unidos no Brasil. O movimento negro é composto 99% por uma ideologia política, que não deveria ser assim, mas é. E se o negro não atende esses requisitos, ele é tido como traíra e etc. A cor não interessa para o movimento negro. O que interessa é a ideologia. Só é digno de apoio o negro que segue aquela cartilha. Mas esse é assunto para outro vídeo. Se você quiser saber minha opinião sobre o movimento negro no Brasil, deixa o seu like aqui. O que eu quero dizer é que um youtuber negro ou um influencer negro, assim como em qualquer outra área, precisa correr o dobro de um youtuber branco ou de um influencer branco. E isso não é se vitimizar. As pessoas têm que entender, isso é a realidade do país que a gente vive. Na África, por exemplo, não na África do Sul, ninguém se incomoda com um influencer negro. Ninguém se incomoda com um apresentador de jornal negro. A gente foi criado, padronizado, para receber as mídias de um determinado padrão. Por isso que o influencer negro sempre vai encontrar resistência das pessoas. Ele tem que provar que é bom antes de receber o like ou follow. E nem adianta citar Heraldo Pereira, Glória Maria, Maju Coutinho. Se você consegue contar nos dedos os apresentadores negros, já mostra que existe um padrão. Só que tem dois tipos de negros hoje em dia na internet. Os negros que têm ciência disso e crescem através do seu talento, e aqueles que se rendem e se entregam à militância, esperando que alguém passe a mão na cabecinha dela e coloque ela no lugar em que ela acha que deve estar. Eu sofro muito racismo. É até engraçado falando isso, porque eu não gosto de falar isso. Eu também não perco meu tempo. Eu sei das minhas qualidades, eu sei que eu não preciso disso para crescer na internet. Existe uma função no YouTube chamada, eu até chamo de caixa de Pandora. Os comentários ficam lá para serem aprovados. Todo mundo que tem canal no YouTube sabe disso. Às vezes eu entro lá para ver, é muita coisa ruim. Qualquer dia eu vou abrir essa caixa de Pandora com vocês. Hoje em dia até que não, porque eu provei o meu valor. Mas quando eu comecei, meu irmão, e muitos não conseguem. Muitos negros não têm essa resistência, não tem essa força, não tem esse psicológico, essa personalidade, e desistem ou preferem ficar no conteúdo dark. Tem um monte de negro no YouTube, só que são conteúdos que eles não precisam se expor, porque muitos não têm esse psicológico. Então sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com um criador de conteúdo negro, um youtuber negro ou alguém negro comenta nos meus vídeos, porque é muito difícil. 90% dos meus seguidores são brancos, ou negros sem foto, porque eu quase não vejo criadores negros. Mas sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com um, eu falo, você tem dois caminhos. Você mostra o seu talento e fecha os olhos para os comentários ruins, ou você escolhe o lado da vitimização. O lado da vitimização pode até te dar um hype momentâneo, só que é um hype que não vai te levar muito longe. Sabe por quê? Porque só quem sente a dor do racismo é quem é preto. São pessoas de pele escura. Você pode ter todos os traços negroides, cabelo black, crespão, mas se a sua pele for clara, você passa batida em muitos momentos. A pele escura chama muito atenção. Aí o influencer negro, que fica se vitimizando, vai chegar um momento que ele vai precisar do apoio dos outros negros, que são as pessoas que deveriam entender o que ele sente. E é aí que ele se dá mal. Porque, como eu disse lá no início,
o movimento negro não é unido. Aí, no final das contas, você perde dos dois lados. Por quê? Porque somos 220 milhões de brasileiros miscigenados, 59 milhões vivem abaixo da linha da pobreza. Desses 59 milhões, 17% são pessoas brancas e 35% são pessoas pardas, totalizando 52% de pessoas desprivilegiadas que não são pretas, assistindo você na internet, influencer negro, choramingando, porque a vida é difícil, porque não conseguiu ficar famoso, porque não conseguiu ficar rico, porque não conseguiu seguidores e etc. Vai soar como alguém que só quer tirar proveito do tema racismo, ou alguém que quer utilizar a escravidão como muleta para conquistar as coisas. Preto é muito difícil ganhar seguidor. É difícil pra caramba. Isso aqui que ela falou, não tem nenhuma novidade aqui. O rosto branco é o rosto padronizado, o rosto que a mídia nos ensinou, que é a estética certa. Só que a gente tem que entender que a gente está num país tudo muito misturado, miscigenado. Essa matemática de branco isso, preto aquilo, que funciona em países europeus, em países africanos, não funciona no Brasil. Se a gente pegar aí um top Brazilian, Anitta, Neymar, tudo negro. Se duvidar, até a Luísa Sonza tem traços. Então, se o preto ficar na internet, não consigo ganhar seguidor porque sou preto, é como se ele estivesse jogando baixo, jogando sujo, apelando. Porque se o influencer preto abrir a lista de seguidores, ele vai ver que a maioria é branco. Porque se ele depender de seguidores pretos, ele tá ferrado. Então você acaba jogando sujo com quem é branco e tá te seguindo. Ela é uma preta bem sucedida, várias novelas, e tá se lamentando, enquanto tem vários brancos que não têm 10% dos seguidores e das oportunidades que ela teve na vida. A mídia sempre embranqueceu grandes nomes, para que a imagem deles fosse melhor aceita. Cleópatra, Aleijadinho, Machado de Assis, é racismo estrutural, é racismo cultural? Eu tô pouco me lixando, porque você preto tem que entender que esse tipo de corrida sempre vai existir. E não adianta usar Beyoncé, Jay-Z, Barack Obama como exemplo de nada, porque não é porque são pretos que são o que são. São humanos formidáveis. É diferente. Uma vez eu assisti um stand-up do Chris Rock, que ele dizia que morava numa mansão, só tinha 3 pretos naquela rua. Ele, Mary J. Brown e Jay-Z. I live in a place called Alpine, New Jersey. Live in Alpine, New Jersey, right? My house cost millions of dollars. In my neighborhood, there are 4 black people. Well, it's me, Mary J. Blige, Jay-Z, and Eddie Murphy. Ele segue dizendo que hoje é um dos maiores humoristas do planeta, por isso apresenta o Grammy. Jay-Z está entre os rappers mais bilionários que existem. Mary J. Brown, ícone da música negra americana. Aí ele diz, sabe o que meu vizinho é? Do you know what the white man that lives next door to me does for a living? He's a fucking dentist. He ain't the best dentist in the world. Moral da história, o preto sempre vai ter que correr um pouco mais, mas isso não é aval e nem justificativa para você ficar por aí. Esse branco aqui tem mais privilégio do que eu. Não é todo branco que tem privilégio, não é todo branco que é bem sucedido, tem branco que não tem talento nenhum. Então quando o preto fica se vitimizando, acaba passando essa visão de desleal, porque quer conquistar as coisas por ser preto, não por ser talentoso. A gente tem que ter mente aberta para discutir essas coisas, tem que se colocar no lugar de todo mundo. Por exemplo, eu tive um amigo na infância, na adolescência, no 2º ano do ensino médio, chamado Fábio. O Fábio parece um dinamarquês da Shopee. O Fábio não tem nenhum traço negroide. Se traçar a árvore genealógica dele, com certeza tem mais europeus do que africanos e indígenas. As pessoas tinham uma expectativa altíssima em cima do Fábio, de ser alguém bem sucedido. A gente tinha até o mesmo nível intelectual. O Fábio era sempre bem mais visto do que eu. Então a maior vantagem da pele clara é o benefício da dúvida, enquanto a pele escura, na maioria das vezes, é marginalizada, forçando a gente a provar que temos um potencial e que somos especiais. Eu estava aqui vendo o comentário dos seguidores, e essa resenha aqui me chamou muita atenção. Despertou alguns gatilhos interessantes. O Elon fala aqui, ó, acho que tu é o único YouTube negro BR que eu sigo. E rapidamente outro seguidor repreendeu ele. Cara, e qual é a relevância disso? Ser negro, branco, isso importa? O que importa é o conteúdo. E eu até compreendo do Elon, ele achar que eu sou o único, porque não é fácil para o negro colocar a cara assim na tela. Mas se eu escolhesse o caminho da militância, com certeza eu não estaria mais aqui. Eu fiz lá no início o que a maioria dos negros deveriam fazer. Parar de se escorar em pautas e ir atrás da sua posição na sociedade. Ir atrás do que eles querem de verdade. Existe uma diferença entre lutar contra o racismo e chorar com o racismo. E eu acredito que eu luto da melhor forma, que é isso aqui, ó. Ó, o nariz, ó. A boca. Quase 10
1000 horas de conteúdo. Qualquer pretinho que liga o celular aleatoriamente num condomínio lá na Zona Sul, numa mansão no Alphaville, e me vê, fala, eu também posso, pô. Então eu poderia ficar horas aqui me lamentando que não vai mudar a cultura de um país. A gente vive num país que, por exemplo, essa bonequinha aqui, se eu fazer um conteúdo dark com ela, e todo dia aqui com ela, fazendo uma dublagem... Hoje nós vamos contar a história do Homem-Foca. É capaz dela conquistar seguidores mais rápido do que eu. Mas ainda assim eu tô no game e você nunca vai me ver me lamentando ou xingando a bonequinha, criando guerras de raça, que é o que a gente tem visto ultimamente muitas pessoas fazerem. Marca um youtuber negro nesse vídeo aqui, para as pessoas saberem que eles existem.